Olá, meus queridos e amados, graça e paz, boa noite. Domingo 31 de maio de 2020, último dia, último domingo do mês de maio, amanhã, óbvio, né? 1º de junho de 2020, mas tanto maio quanto junho, quanto todos os dias das nossas vidas, o importante é sermos guardados, protegidos e abençoados pelas fortes e potentes mãos do Senhor. Sejam todos bem-vindos, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta noite tão especial, onde a Igreja Batista Sinai de Almadina realiza o culto da família, culto online para a bênção da minha, da sua, das nossas famílias. A Igreja Batista Sinai de Almadina está localizada à rua Valdemar Cardoso, número 32, bem no coração da cidade, tá? Almadina, uma maravilhosa, uma gostosa cidade aqui no sul da Bahia, um povo acolhedor, hospitaleiro, uma gente amiga, a quem nós damos agora também as boas-vindas ao culto da Igreja Batista Sinai de Almadina. Aliás, que a Igreja Batista Sinai de Almadina completará no próximo novembro, né, no final do ano, no mês de novembro, 62 anos de existência aqui nesta cidade. São 62 anos servindo ao Senhor, louvando e exaltando exclusivamente ao nome do Senhor Jesus, o nosso bendito Salvador. Quero fazer alguns avisos bem rápidos para que você se situe, tá, do trabalho da igreja. A igreja não parou por conta da pandemia, a igreja não cessou as suas atividades, continua cultuando, continua apresentando, realizando a escola bíblica dominical, continua tendo cultos para pedidos e oração e continua tendo uma palavra do coração de Deus para abençoar a sua vida. Portanto, assim está a atuação da igreja durante a semana, nesse período de pandemia, do distanciamento social, e que é muito importante que eu e você estejamos fazendo a nossa parte no que diz respeito ao cuidado nosso e à nossa proteção e também da nossa família e em especial da nossa comunidade. Domingo à noite é o culto da família com a mensagem da palavra de Deus. Domingo pela manhã é a escola bíblica dominical, onde a irmã Paulina Costa ela traz a escola bíblica dominical online para abençoar a sua família, sempre no mesmo horário, naquele horário gostoso que você já levantou, tomou seu café e vai participar, sendo abençoado com a mensagem da escola bíblica dominical, às 9 da manhã. Se porventura você é daqueles que a cama fica grudadinha nas costas às 9 da manhã, não tem problema. Quando você levantar, quando você acordar, tomar o seu café, você pode ir lá no Facebook ou no YouTube, Batistas de Almadina, e a escola bíblica, a ministração vai estar lá aguardando para abençoar a sua vida. Durante a semana, na terça e na quinta, o que acontece? Culto para pedidos e oração. E eu já louvo a Deus porque nós temos realizado o culto terça e quinta e você tem ligado para esse número que aparece aí no seu visor. É o 739-8194-1771. Você participa conosco, você faz o seu pedido ao vivo, o pastor conversa com você de forma descontraída e recebe o seu pedido e pede a ajuda dos irmãos que estão do outro lado do vídeo para que possamos juntos intercedermos a Deus por seu pedido, por sua necessidade, a que você compartilha conosco ali naquela oportunidade. Portanto, você pode fazer o pedido via WhatsApp, ligando por Zap, ligando por celular e também
pode fazer o seu pedido pelo Facebook. Digita lá que a irmã Jéssica, a irmã Paula, elas nos dão aqui todo o suporte. A equipe é boa, a equipe é muito centrada para fazer com responsabilidade acontecer o culto para oração online, e mais importante é abençoar a sua vida e a vida da sua família. Bom, depois de feitos estes avisos da Igreja Batista Sinai de Almadina, nós vamos agora a uma parte muito importante do culto ao Senhor, que é o momento de consagração de bens e vidas. É o momento de ofertarmos a Deus, de devolvermos a Deus aquilo que lhe pertence. O dízimo é do Senhor, não é nosso, é do Senhor. E nós temos uma orientação bíblica, a recomendação, a ordem bíblica para que estejamos devolvendo a Deus aquilo que lhe pertence. A oferta é aquilo que você colocou, que Deus colocou no seu coração, que você entende ser a forma como você vai estar abençoando o reino de Deus, a sua igreja, ofertando com alegria. Aí no texto aparece que Deus ama, segundo está escrito lá em Coríntios, na segunda carta, Deus ama ao que contribui com alegria. Oferta é contribuição, dízimo é a devolução com fidelidade daquilo que pertence ao Senhor. E eu e você temos agora esta oportunidade, esse privilégio de estarmos como mantenedores da obra de Deus aqui neste lugar. Então abra o seu coração, deixa Deus ser Senhor das suas finanças. Não queira ver quem é mais forte, se Deus ou Mamon, né? Porque Deus é abençoador, Mamon é destruidor. Mamon é aquele que avassala as finanças, é aquele que traz a falência, Mamon é aquele que traz a miséria, mas Deus é o Deus da bênção. O Deus criador dos céus e da terra é aquele que abençoa, e é a Ele que nós iremos dizimar e ofertar nesta noite. A Igreja Batista Sinai de Almadina, ela teve o cuidado de organizar duas formas, né? Nesse momento de pandemia, onde não estamos tendo segurança para estarmos nos deslocando de uma cidade para outra, estarmos nas agências, por conta das filas, do aglomerado de pessoas. Então a igreja, pensando nisso e também oportunizando você como dizimista fiel, como ofertante consagrado, a igreja disponibiliza para que você participe desse momento via tesouraria. A igreja tem primeira e segunda tesoureiras e você pode procurá-las e entregar o dízimo que é do Senhor e também a oferta conforme Deus falou ao seu coração. E também a igreja tem uma conta bancária em seu nome, o nome da Igreja Batista Sinai de Almadina. Esta conta é ali na agência 601, dígito 7 do Banco do Brasil, e a conta corrente, o número é o 16229/9, o dígito 9. E você vai constatar que a conta está em nome da Igreja Batista Sinai de Almadina. Você pode também fazer uma transferência usando o aplicativo aí da sua agência, da sua conta bancária, do seu banco. Você pode fazer uma transferência caixa eletrônico, mas não deixe de continuar fiel, colaborador, ofertante, dizimista consagrado para abençoar o reino de Deus. Eu gostaria nesse momento de orar para que Deus continue repreendendo o devorador e que o devorador não se instale em nossa vida financeira, não destrua as nossas finanças, e que Deus, olhando para cada um de nós, encontre verdadeiros adoradores, mas também verdadeiros dizimistas e ofertantes que cumprem o seu papel com alegria, devolvem, contribuem com alegria e não com pesar, para que haja a expansão do reino de Deus aqui na terra. Vamos orar? Quero convidar você agora para fazer esta oração comigo. Diga a Deus, diga para Deus
que repreenda o devorador, que ele não encontre a sua vida financeira, que ele não encontre o seu mercado, a sua padaria, que ele não encontre o seu salário mensal, né? Que você não seja um escravo aí da vida financeira, mas pelo contrário, que a sua vida financeira seja abençoada para que o nome do Senhor seja exaltado também na sua vida financeira. Pai eterno, Criador dos céus e da terra, nosso Deus bendito e amado, para nós é um privilégio muito grande estarmos mais uma vez pedindo ao Senhor que derrame as tuas bênçãos, ó Deus, sobre a nossa vida, sobre a vida de cada ofertante, meu Senhor, cada dizimista. Meu Deus, os dias são maus, o mundo vive em crise, mas aqueles que confiam no Senhor e fazem a vontade do Senhor não vivem em crise, vivem em Cristo. E vivendo em Cristo, nós somos mais que vencedores, porque o Senhor nos ama de forma especial e tem nos amparado, tem nos defendido. Meu Deus, tem misericórdia das nossas famílias. É um momento difícil em que a nossa nação está enfrentando, não só a nação brasileira, mas todas as nações da terra. O que se fala em recessão, o que se fala em recomeço difícil, o que se fala em crise, em turbulência, mas nós descansamos no Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, sabendo que somos guardados pelas potentes mãos do Senhor. Meu Deus querido, repreenda o devorador, olha para nós, Senhor, encontra em cada um de nós fidedignos, leais ofertantes, leais dizimistas que contribuem para o teu reino com alegria e que devolvem aquilo que pertence ao Senhor. O dízimo não é nosso, nós não entregamos o nosso dízimo, nós devolvemos o dízimo que é do Senhor e nós ofertamos, ó Deus, conforme aquilo que o Senhor proporciona em nosso coração. Pai, abençoe a saúde das nossas famílias, abençoe as nossas vidas, abençoe a nossa vizinhança, abençoe a nossa comunidade, abençoe cada igreja do Senhor estabelecida aqui neste lugar. Abençoa, meu Deus, toda a cidade de uma forma especial. Cuida, Senhor, das finanças deste povo, em nome e pelo amor de Jesus é que nós oramos. Amém. Pois muito bem, meus queridos, já que nós oramos, você já está consciente do seu papel como dizimista e ofertante. Nós vamos agora para a pregação, né? A ministração da palavra de Deus. E mais uma vez eu falo com alegria, me sinto um privilegiado em poder compartilhar com você, com a sua família, em saber que depois que você assistiu até agora, você já está mandando o link aí, compartilhando para que outras pessoas, para que outras famílias também sejam abençoadas pela poderosa palavra de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você agora, em nome de Jesus. É gostoso ou não é? Quando você recebe uma declaração, alguém chega para você e diz assim: eu te amo. Você já ouviu isso da sua esposa? Eu te amo? Aqui em casa, minha esposa me cobre com esta declaração, sem exagero, da hora que acorda até a hora de reconciliarmos o sono. Nós temos essa prática que às vezes eu fico assim meio acanhado, né? Mas eu recebo esta declaração várias vezes ao dia, cada qual faz do seu jeito, né? A minha esposa, ela é assim mais dramática, mas a sinceridade do seu coração é muito grande e isso nos faz um bem tremendo, né? Declaração de amor. Você que está aí namorando, né? Você que conquistou agora a primeira namorada e não está podendo assim estar tão perto por conta do distanciamento social,
mas via WhatsApp, via telefone, via rede social, e que certamente você lê, você ouve lá: eu te amo, querido, eu te amo, benzinho, eu te amo, gatinho. Nesse gatinho é tratamento meu, né? Minha esposa que me chama assim, então esse é um tratamento para um pastor. Mas você, quando ouve alguém dizer, declarar amor por você, é muito importante, é muito gostoso, não é? E nós vamos falar exatamente nessa linha agora à noite, nesse domingo especial, 31 de maio, declarando amor. Declarando amor ao Evangelho de Cristo. Declarando amor ao Evangelho de Cristo. Assim como é gostoso, fortalece, é saudável você ouvir uma declaração de amor em relação a você, de alguém que te ama e vice-versa, você declarando, é importante também declararmos todos os dias, todos os momentos, amor ao Evangelho de Jesus Cristo. E nós vamos tomar como base a passagem bíblica localizada em Romanos capítulo 1, versículo 16. E assim está escrito lá em Romanos capítulo 1, versículo 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu pediria permissão nesse momento para que pudesse ler uma narrativa ilustrando aqui um fato muito curioso sobre essa questão de declarar amor, sobre reconhecer o amor, a importância de alguém na sua vida. E esta narrativa que passo a ler a partir de agora diz assim: numa aldeia americana residiam uma mãe viúva e o seu filho. A mãe era uma senhora de bela aparência, pois tinha a mãe era uma senhora de bela aparência, porém tinha suas mãos deformadas por horríveis cicatrizes resultantes de queimaduras. Quando a criança atingiu certa idade, começou a observar que as outras mães tinham as mãos perfeitas. Sentia então vergonha das mãos de sua mãe, que eram tão feias. Mas ele, o filho, a criança, nem imaginava o porquê das mãos deformadas da sua mãe. Quando a mãe percebeu que o seu filho já tinha idade suficiente para melhor entender os fatos, chamou o seu filho e, de forma com muita ternura, disse para ele: filho, quando você ainda era bem pequeno, certo dia, você estava brincando na sala e eu estava trabalhando na cozinha. De repente, ouvi seus gritos, corri depressa e vi que você tinha se aproximado demais da lareira e estava já todo em chamas. Me lancei sobre você e rasguei sua roupinha antes que ficasse todo queimado. Você ficou apenas com um forte cheiro de fumaça. Minhas mãos, porém, devido às chamas ardentes que o envolviam, ficaram todas queimadas. Esta, filho, é a razão das minhas mãos serem tão feias, causando a você muita vergonha. O filho ficou calado por alguns momentos, enquanto olhava para aquelas mãos cicatrizadas. O filho atirou-se ao pescoço de sua mãe e, num gesto de amor, gratidão e carinho, começou a beijar com ternura aquelas mãos deformadas pelas cicatrizes e exclamou chorando: mamãe, suas mãos nunca foram feias. Na verdade, elas são
as mais belas mãos do mundo. Esta é a história, é a narrativa de uma história de algo que aconteceu há algum tempo atrás e que, ao que parece, o filho tinha vergonha das cicatrizes instaladas nas mãos de sua mãe. E isso certamente provocava uma resistência a uma declaração de amor, a uma declaração de compreensão pelo fato das mãos da sua mãe estarem tão deformadas. E eu quero tomar essa ilustração como norte, como base, e o norte vem da palavra de Deus, trazendo algumas perguntas, aliás, trazendo uma pergunta: por que precisamos declarar amor ao Evangelho de Cristo? Observe que o texto diz: não me envergonho do Evangelho, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você é alguém que tem vergonha do Evangelho? Você é alguém que na casa acadêmica, na faculdade, ainda não declarou aos seus colegas, aos seus professores, que você é evangélico? É evangélico? Como é que você se comporta em relação a esta informação tão importante e a mais valiosa da sua vida? Digo mais valiosa porque, independente dos títulos que você já tenha conquistado, e estes, por conta da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor, o mais importante título na sua vida, o mais importante adjetivo da sua história é você ser alguém apaixonado, você ser alguém que vivencia o Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê na sua vida. E aí? Você declara, você esconde, você coloca debaixo do tapete essa informação de que você é evangélico? É evangélico? Ou você esconde, ou você declara com alegria? Por quê? Porque eu e você precisamos declarar amor verdadeiro ao Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por que precisamos declarar amor ao Evangelho de Cristo? Eu vou apresentar aqui rapidamente algumas razões para isso. Primeiro, ou a primeira razão, é porque você precisa declarar o seu amor ao Evangelho de Cristo, porque a nossa geração, sim, a nossa geração, assim como as outras gerações antes da nossa, a nossa geração está corrompida. A nossa geração está corrompida. E por estar a geração nossa corrompida, aí é que nós precisamos declarar amor verdadeiro, genuíno ao Evangelho de Cristo, ao Evangelho, poder de Deus, quando há esta informação complementar do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É porque esse é o Evangelho transformador. Esse é o Evangelho verdadeiro. Esse é o Evangelho que restaura vidas. Esse é o Evangelho que restaura famílias. Esse é o Evangelho que transforma o estado do homem pecador em alguém lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. É urgente que eu e você estejamos declarando para as pessoas, para a vizinhança, para os nossos colegas, para os nossos familiares, para os nossos munícipes, que nós amamos o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Até porque lá em Marcos capítulo 8, versículo 35, está dizendo: qualquer que dentre esta geração adúltera e perversa se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também, diz o Senhor Jesus, me envergonharei quando vier na glória de meu Pai com os seus anjos. Então é importante nós declararmos amor ao Evangelho,
não só declararmos, mas vivermos amando ao Evangelho, o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, porque se não fizermos, se escondermos a nossa identidade, se não valorizarmos o significado do verdadeiro Evangelho de Deus em nossas vidas, nós também não seremos destacados pelo Senhor quando vier na glória de Deus, acompanhado pelos santos anjos do Senhor. É importante declararmos amor ao Evangelho. A nossa geração se corrompe a cada dia. O apóstolo Paulo, ele faz uma severa declaração a tais pessoas quando escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 1, do versículo 21 em diante, em relação ao comportamento de uma geração que se corrompe a cada dia, que vem se corrompendo há vários anos, há centenas de anos. A população, a comunidade, a humanidade vem se corrompendo, e nós precisamos assumir o nosso papel diante do Evangelho de Cristo, do Evangelho verdadeiro, que nos convida a uma vida diária de santidade, para que sejamos testemunhas fidedignas de um Evangelho que transforma vidas, de um Evangelho ou do Evangelho que apresenta, que leva pessoas ao Senhor Jesus para serem por Ele transformadas, para serem por eles aceitas diante de Deus. Olha o que Paulo escreve aos Romanos a partir do capítulo 1, a partir do versículo 23, dizendo que a geração nossa, dizendo que a humanidade mudou a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem que se corrompe, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. E diz também que, pelo que Deus também os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador que é bendito eternamente. Amém. E aí o versículo 26 vai dizer: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha pelo seu erro. E o texto vai complementando dizendo: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. A geração se corrompeu, a humanidade se corrompeu, e é preciso que eu e você saiamos do guarda-roupa, é preciso que eu e você coloquemos o braço na seringa e que eu e você declaremos com força do ar que existe em nossos pulmões: não me envergonho do Evangelho de Deus, do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Existe um evangelho pregado aí afora que não é o evangelho dínamos, poderoso, que transforma, não é o evangelho que promove mudança de vida, é um evangelho falido que se consolida, que se conforma com o comportamento humano, não gerando mudança, não gerando transformação. Mas Paulo nos adverte, ele diz: olha, eu não me envergonho do evangelho que vivo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É lamentável, queridos, mas estamos vivendo em meio a uma geração, no meio de uma geração onde a permissividade é amplamente divulgada. É lamentável, mas estamos vivendo na geração da permissividade, em que para muita gente boa, preste bastante atenção,
Para muita gente boa, o certo agora é errado e o errado agora ganha uma conotação de coisa certa. Para muita gente boa em nossa geração, a mentira é apenas uma saída de emergência numa situação de aperto. Você concorda com isso? Para muita gente boa, dar calote é normal, porque todo mundo faz. Você concorda também com isso? Você faz parte, está inserido no contexto desta geração. Para muita gente boa, a gente vai morar junto. Se der certo, a gente casa. É o que a geração está propagando, quando na verdade deveria ser: a gente se casa, meu amor, porque o casamento é bênção de Deus. Deus instituiu o casamento e a nossa geração tem pregado que a gente se junta, a gente vai morar junto. Se der certo, bem; se não der, cada qual para o seu lado. Quando pela mensagem do Evangelho, poder de Deus transformador, restaurador, abençoador, quando pela palavra de Deus o casamento é bênção, e a bênção de Deus nos fará fortalecidos para podermos enfrentar e vencer as dificuldades que são inerentes a uma vida a dois, a uma vida de casados, conforme casamento, conforme o padrão de Deus. Precisamos declarar com veemência, com garra, com alegria, com fidelidade o nosso amor ao Evangelho. Quando nós declaramos amor ao Evangelho, Deus se sente muito feliz. Lembra quando no começo eu perguntei e fiz aqui um comentário: como é que você se sente quando alguém declara que te ama? A sua esposa, esposo, sua mãe, seus filhos declaram amor a você? Não causa um bem-estar tremendo? Quando nós declaramos amor também a Deus, ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, ao Evangelho, o poder de Deus, Deus também fica muito feliz. Quando a sua igreja, quando o seu povo, quando homens e mulheres, jovens e crianças, pessoas idosas, pessoas adultas declaram amor, mas declaram amor verdadeiro ao Evangelho, Deus também se sente honrado. Deus também se sente muito honrado quando nós declaramos amor ao Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós precisamos também declarar amor ao Evangelho, o poder de Deus. Por que precisamos fazer isso? Porque para podermos seguir a Jesus. Nós precisamos declarar amor ao Evangelho, porque de outra maneira não poderíamos seguir a Jesus. Se você ainda não declarou amor ao Evangelho, ouça com atenção e com muita responsabilidade que eu vou te dizer agora: você ainda não é um seguidor de Jesus Cristo. Porque alguém que não declara amor ao Evangelho transformador de Deus, que não foi alcançado pelo Evangelho de Cristo, não pode ser o seu seguidor. Até porque no texto que eu li de Romanos, que se alguém se envergonhar, se eu me envergonho do Evangelho, eu não vou declarar que amo a esse Evangelho. Se eu tenho vergonha de dizer que sou evangélico, se eu tenho vergonha de declarar que amo a Deus pelo seu Evangelho, conforme a mensagem do Evangelho, a Bíblia diz que o Filho de Deus, quando vier na sua glória, também terá vergonha de nós. Então nós precisamos urgentemente fazermos uma declaração de que amamos ao Evangelho de Cristo, ao Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho que é poderoso para salvar homens e mulheres. Portanto, para que possamos caminhar na jornada como seguidores de Jesus Cristo, precisamos também declarar amor ao Evangelho, porque o reino de Deus não é formado por agentes secretos. Nós precisamos declarar sim. Esse negócio de que você faz parte do Evangelho, mas é um seguidor secreto, que ninguém nunca te vê, que você nunca está à vontade, nunca tem tempo para fazer a obra do reino de Deus, você está sendo um agente secreto. E cuidado, porque Cristo pode voltar. Aliás, Cristo vai voltar
E ele pode voltar hoje, amanhã, depois de amanhã, logo mais à noite, logo mais tarde da noite, e você está aí como agente secreto, e como agente secreto não ser contado com os escolhidos. A mensagem que está lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 24, então disse Jesus aos seus discípulos: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Agente secreto não está a serviço do reino de Deus. Aliás, que agente secreto faz parte da dinâmica investigativa aqui embaixo, na dinâmica investigativa da nação ou das nações. Mas no reino de Deus não são contados agentes secretos, não. São contados aqueles que renunciam à sua própria vida e vão levando sobre si a cruz de Cristo. A nossa cruz deve ser conforme as especificações da cruz que Cristo levou, tá? Para que nós sejamos seguidores de Jesus Cristo conforme a mensagem do Evangelho. Então precisamos declarar amor ao Evangelho de Cristo para podermos segui-lo. Porque o reino de Deus também não é formado por simpatizantes. Não se engane. Simpatizantes não fazem parte do reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus é para sermos participantes do seu reino. Existem algumas especificações: levar a cruz, tomar a cruz, renunciar à própria vida. O reino de Deus também não é formado por pessoas que não se consideram pecadoras. O reino de Deus não é formado por agentes secretos. O reino de Deus não é formado por simpatizantes. O que é simpatizante? Eu gosto da igreja, não, eu gosto do pastor, não, eu gosto dos crentes, de vez em quando eu vou numa igreja dessas aí, gosto das músicas, quando eu ouço os louvores, as canções nas igrejas, eu choro, né? Você já ouviu isso? Já ouvi também, pessoas que se emocionam com facilidade quando estão no interior de templo, louvando, ouvindo a Deus louvores, mas isso não caracteriza, isso não qualifica alguém como seguidora de Cristo Jesus. O reino de Deus não é formado por pessoas que também não se consideram pecadoras. Uma das coisas para declararmos amor ao Evangelho de Cristo é nos considerarmos pecadores, porque o Evangelho veio exatamente com essa mensagem. Jesus, quando veio, ele não veio para os que se achavam sãos, curados. Ele veio para os que se achavam pecadores, para os que estavam doentes por conta do vírus mortal que é o pecado, muito mais danoso do que o vírus Covid-19. Porque esse mata o corpo, mas o pecado é um vírus que pode lançar a alma do abismo. E Jesus está com a sua mensagem, com o seu evangelho, para salvar homens e mulheres que declararem urgentemente amor à mensagem do evangelho. Portanto, o reino de Deus não é formado por pessoas que não se consideram pecadores. Não, para a igreja não, para quê? Para que Bíblia, irmã Paula? Para que culto? Para que pedido de oração? Eu não sou pecador. Aliás, se porventura Deus achar em mim algum pecado, vai ser bem menos danoso do que o pecado de fulano. Você é tão pecador quanto todos os outros homens. Eu falei isso aqui há 15 dias atrás. Todos nós pecamos. E Paulo, já escrevendo aos Romanos no capítulo 23, deixou escrito lá a mensagem do Evangelho: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O reino de Deus não é formado também por pessoas que colocam Jesus em segundo plano. Mas como tem pessoas que colocam Jesus em segundo plano? Pessoas que vivem o evangelho do se der. Pastor, se der, domingo eu apareço lá. Em relação ao culto. Pastor, o culto de terça-feira na igreja, se der, eu dou um saltinho lá. E tem aqueles que falam: se der, eu faço uma visitinha lá, com a cara mais tranquila. Se der. É um evangelho do se der. Um evangelho do quem sabe. Um evangelho do talvez. Olha, o reino de Deus não é formado por pessoas que colocam Jesus em segundo plano. No estudo que foi apresentado ontem,
no sábado, né, à noite, a irmã Paulina dizendo a respeito dessa questão de pessoas do comportamento do si, do evangelho do si, da ideia do si. Colocar Jesus em segundo plano não é uma boa ideia. Jesus é Senhor na vida de pessoas, de homens e mulheres, pastores, missionários, evangelistas, diáconos, que colocam Jesus em primazia em suas vidas. Jesus não é segundo plano. Jesus não veio para ser segundo plano na vida de ninguém. Se Jesus na sua vida está em segundo lugar, eu sinto dizer a você, mas é uma declaração muito séria. Talvez você não está servindo e declarando amor ao Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Dr. Lucas, do capítulo 9, versículo 59 a 61, diz: E disse Jesus a outro: Segue-me. Mas este respondeu e disse: Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar o meu pai. E Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse Jesus também a outro: Eu te seguirei, Jesus, mas primeiro deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Queridos, segundo lugar não é a posição para o Senhor Jesus. Segundo lugar não é a posição para o Evangelho de Cristo, o poder de Deus na vida dos seus discípulos. Segundo lugar não é, nunca foi e nunca será um lugar a posição para o Evangelho, o poder de Deus na vida de ninguém. Se o Evangelho ocupa segundo lugar na sua vida, faça uma reflexão rápida. Alguma coisa precisa ser mudada, corrigida, restaurada na sua vida cristã, na sua vida espiritual. Reino de Deus, precisamos declarar amor ao Evangelho, precisamos fazer valer o Evangelho verdadeiro em nossas vidas, pois o reino de Deus é formado por pessoas que confessam e deixam a velha vida de pecados. O reino de Deus é formado, sim, não é formado por pessoas que são o seu comportamento, o comportamento de tais pessoas é de agente secreto. O reino de Deus não é formado por simpatizantes do Evangelho. O reino de Deus não é formado por pessoas que não se acham pecadoras. Aliás, quando não se acham pecadoras, se acham a nata da vida religiosa. O reino de Deus também não é formado por pessoas que colocam Jesus em segundo plano, que colocam o Evangelho em segundo lugar. Mas como é então formado o reino de Deus? É formado por pessoas que confessam e deixam a velha vida de pecados. Lá em Provérbios capítulo 28, versículo 13, está escrito: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O reino de Deus é formado por pessoas cujos pecados foram lavados no sangue de Jesus. O reino de Deus, para proclamar amor ao Evangelho do reino de Deus, esse reino é formado por pessoas que renunciam às suas vidas para que Cristo possa nelas viver soberana e diariamente. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, ele vai dizer que esse Evangelho, na declaração de alguém que faz em relação ao Evangelho de Cristo, ele diz: olha, a nossa vida deve ser conforme esta declaração: já estou crucificado com Cristo, e agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Se você ama o Evangelho, se você já fez uma declaração de amor a Deus e ao Evangelho de Deus, de Cristo, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o Evangelho, você é alguém que Cristo vive
tranquilamente na sua vida e as pessoas conseguem discernir a presença, a direção, a condução de Cristo também na sua vida, nas suas palavras, nos seus negócios, no seu dia a dia. O reino de Deus, acima de tudo, é formado por adoradores. Alguém que declara amor ao Evangelho de Cristo é alguém que adora exclusivamente o nome do Senhor Jesus. Alguém que declarou e que declara amor ao Evangelho é alguém que adora exclusivamente ao Senhor Jesus. Lembra daquele bate-papo, daquele diálogo lá de Jesus no capítulo 4 de João, quando chega por volta do meio-dia, sol quente, cansado, com fome, com sede, e ali estava uma mulher samaritana, e Jesus vai, durante a conversa, durante o diálogo, Jesus vai dizer: olha, Deus é Espírito, viu? E importa que aqueles que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Alguém que declara amor ao Evangelho tem por obrigação adorar a Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. Deus não aceita a adoração de outra forma. Deus não aceita meia adoração. Deus não aceita dividir a adoração. Ou você adora a Deus ou você não adora. Alguém que declarou amor à mensagem do Evangelho de Deus, de Cristo, Salvador, poderoso, é alguém que diz agora: não, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, se o Espírito Santo de Deus habita em sua vida, eles direcionam a sua adoração exclusivamente ao trono da graça de Deus. E encerrando, nós precisamos declarar amor ao Evangelho de Cristo. E quando nós declaramos amor ao Evangelho de Cristo, amor ao Evangelho de Deus, amor ao Evangelho transformador, nós glorificamos ao Senhor. Precisamos fazer isso urgentemente por uma coisa bem simples, mas bem séria. Precisamos declarar amor ao Evangelho de Cristo, porque Jesus Cristo vai voltar. Nos últimos dias, estamos vendo as pessoas tão preocupadas com coronavírus, SARS-CoV-2, Covid-19, com os índices, com os relatórios, com as estatísticas, com os números gigantescos de óbitos no Brasil e nas demais nações. Temos visto as pessoas preocupadas com tantas informações, mas o que mais nos deve preocupar, mas o que mais nos deve chamar a atenção é que Jesus Cristo está às portas. E eu e você precisamos declarar amor ao Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Deus, na pessoa de Cristo, porque Cristo está voltando. Você já atentou para isso? Você está pensando nisso? A sua mente está voltada para isso? É urgente, Jesus Cristo está voltando e nós precisamos mais do que nunca fazermos a nossa declaração diária de que amamos o Evangelho, porque Jesus vai voltar. Olha, Lucas no capítulo 21, versículo 25 ao 28 escreve: e haverá sinal no céu, no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Você está vendo como as coisas estão de forma muito rápida acontecendo? Você esperava uma pandemia para o ano de 2020? Depois de o Brasil, os estados brasileiros, aquelas regiões
onde o carnaval não pode deixar de acontecer, onde o carnaval trouxe aí uma, entre aspas, alegria generalizada, e logo em seguida surge esse alarido, esse espanto por conta do coronavírus. Você esperava que fosse acontecer isso? Jesus Cristo está voltando. Abra os olhos. Não brinque de ser alguém participante do Evangelho. Não faça uma declaração falsa a respeito do seu amor para com o Evangelho de Deus. Não seja um agente secreto em relação ao Evangelho de Cristo, porque ele vai voltar. E quando ele voltar, eu e você precisamos ter feito uma declaração honesta, fidedigna, participativa, colocando o braço na seringa no que diz respeito a sermos anunciadores do Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diante desta declaração, no texto lido, nós precisamos atentarmos para algumas informações importantes. A vinda de Jesus não é algo abstrato, como algumas pessoas pensam. É uma grande realidade. Veja quanta coisa já aconteceu durante a nossa história. Veja, acompanhe o relato bíblico. Vai lá em Mateus, leia os evangelhos, leia a Bíblia, veja o que está acontecendo. O que se vê hoje é um volume de pessoas que se preocupam com vídeos, perambulando, mandando daqui para ali, dali para cá, e enchendo a mente de dúvidas. Vai para a Bíblia. Veja o que a Bíblia diz. São profeteiros anunciando profetadas nos nossos dias, aproveitando a catástrofe, a miséria espiritual, o desastre sanitário que as pessoas estão enfrentando, assustando as pessoas com mensagens fantasiosas. Veja o que a Bíblia diz, que Jesus vai voltar. A Bíblia já fala isso há muitos anos atrás, que vão acontecer catástrofes, que vão acontecer abalos sísmicos, que as potências dos céus serão abaladas, que a lua não dará o seu brilho nem o sol, que as estrelas cairão do firmamento. A Bíblia já diz. Agora o importante é que você saiba que Jesus vai voltar, e mais cedo do que você imagina. Essa é uma realidade que você não pode fugir. Declare seu amor ao Evangelho de Cristo. Faça uma declaração nesta noite. E eu vou caminhando para o final dizendo o seguinte: Jesus vai voltar, mesmo se você crê ou não. Ah, pastor, eu não acredito nesse negócio de que Cristo vai voltar. Alguém chegou a dizer em certa ocasião: pastor, Cristo já veio aqui uma vez e colocaram o Filho de Deus na cruz. Do jeito que as coisas andam hoje, se Cristo voltasse aqui novamente, colocariam ele no paredão e metralhariam o seu corpo. Olha, Cristo vai voltar dessa vez para buscar lavados e remidos pelo seu sangue. Você está pensando que quando Cristo veio aqui na terra, que as pessoas prenderam Jesus, os soldados? Abra os olhos agora. Jesus se deixou prender. Os soldados que foram capturar Jesus, quando Jesus disse: a quem buscais? Eles disseram: a Jesus o Nazareno. E Jesus disse: sou eu. Eles caíram lá, desmaiados, assustados. O Filho de Deus é poderoso. Jesus tem poder. E ele se deixou prender, cumprindo aquilo que Deus havia estabelecido. Jesus se deixou ser pregado na cruz em obediência à vontade do nosso querido, grande e poderoso Deus, nosso Pai Celestial. Então não pense você que os homens é quem colocaram Jesus na cruz. Jesus se deixou prender e ele voltará. Ai daquele que erguer a sua mão, se assim o fosse permitido, porque quando o Filho do Homem surgir na sua glória, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os homens desmaiarão, os homens dirão: montes caiam sobre mim. Essa é a mensagem que a Bíblia apresenta. Da primeira vez que Jesus voltou, que Jesus veio aqui na terra,
Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E os homens rejeitaram a sua mensagem. Muita gente boa rejeitou a mensagem do Evangelho. E agora, quando ele vier na sua glória com os seus anjos, ele vai vir buscar lavados e remidos, creia você ou não. Se você já é alguém que declarou amor ao Evangelho, prossiga firme, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque Jesus vai voltar, se você crê ou se você não crê. A vinda de Jesus é algo abstrato e é uma realidade urgente. Se você se acha muito novo ou muito velho, Jesus vai voltar a si mesmo. Ah, pastor, estou muito novo para esse negócio de evangelho. Jesus vai voltar. Se você se acha muito velho, ah, pastor, estou muito velho para esse negócio de igreja, de crente, de evangelho, de poder de Deus, de salvação. Olha, na minha vida, seja o que Deus quiser, Jesus vai voltar a si mesmo. Porque a palavra de Deus não muda. Jesus vai voltar. Se você for um ateu, Jesus vai voltar a si mesmo. Eu não creio em Deus. Jesus vai voltar a si mesmo, porque é o que a Bíblia diz. Se você é alguém desviado, Jesus vai voltar a si mesmo. Se você é um agente secreto do Evangelho, ou que se diz evangélico, Jesus vai voltar a si mesmo. Se você tem vergonha do Evangelho, Jesus vai voltar a si mesmo. Essa é uma mensagem que deve tomar conta do seu coração, que deve permear a sua mente. Como é que está a sua declaração de amor ao Evangelho? Quem declara amor ao Evangelho renuncia a todas as coisas, renuncia tudo aquilo que se opõe ao reino de Deus, renuncia tudo aquilo que tenta fazer frente ao Evangelho, porque o Evangelho transforma, o Evangelho restaura, o Evangelho solidifica a nossa fé no trono da graça. Então Jesus vai voltar. Essa é a mensagem que você não pode fugir, que você não pode mudar. Jesus vai voltar, creia você ou não. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 30, encerrando: então aparecerá no céu o sinal do Filho de Deus, o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho de Deus, o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Só para frustrar a sua compreensão, não será possível alguém colocar Jesus na cruz novamente. Não será possível alguém querer metralhar Jesus, porque ele voltará com poder e grande glória. E a Bíblia diz, no versículo 31, que Jesus vai enviar os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Precisamos declarar amor ao Evangelho, porque Jesus vai voltar. A primeira informação: precisamos declarar amor ao Evangelho, porque a nossa geração está corrompida e a nossa geração não tem uma mensagem transformadora conforme a do Evangelho. Nós precisamos de uma declaração de amor verdadeiro, genuíno, diário ao Evangelho. Nós precisamos declarar amor a esse Evangelho, porque a geração se corrompe, porque precisamos seguir a Jesus, e só pode seguir a Jesus quem abraça a causa do Evangelho. Se assim não for, não é um seguidor do Nazareno. E precisamos declarar amor ao Evangelho urgentemente, porque Jesus vai voltar. Eu sei que na atualidade a preocupação agora é Covid. Já teve até Covid Fest, né, Paula? As pessoas algumas estão preocupadas e algumas não tão preocupadas, mas a mensagem mais urgente para a nossa vida, para a nossa compreensão, é que Jesus está voltando. Você já fez uma declaração de amor ao Senhor Jesus, ao Evangelho de Deus, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Se você não fez, meu querido
conectado conosco nessa oportunidade. Você que está ouvindo essa mensagem, já fez uma declaração de amor ao Evangelho? Já fez uma declaração de amor ao Senhor Jesus? Faça. A geração está corrompida. Lembra da mensagem de 15 dias atrás sobre Noé? Precisamos de declarar amor ao Evangelho e seguir ao Evangelho fielmente, porque precisamos dessa qualificação para sermos seguidores do Nazareno, seguidores de Jesus, o Filho de Deus. E precisamos desta declaração de amor ao Evangelho. Mas amor verdadeiro, porque Cristo está voltando. Como será para você a volta de Cristo? Quando Jesus voltar? A Bíblia diz que os que morreram em Cristo, os que declararam já amor ao Evangelho e morreram em Cristo, quando Cristo voltar, ressuscitará primeiro. Mas nós que estivermos vivos, vai haver uma grande quantidade de pessoas vivas. Não sei se eu estarei vivo até lá. Se não estiver, quando Ele voltar, eu ressuscitarei. Eu ouvirei a voz do meu Senhor, do meu pastor supremo, Jesus, me chamando, e eu ressuscitarei. Mas os que estiverem, ou se eu estiver vivo juntamente com você, qual vai ser a nossa atitude? Qual vai ser a sua reação? Você está preparado? Você já fez uma declaração de amor a Jesus e ao Evangelho? Não perca tempo, não. Faça isso, é urgente na sua vida. Entrega, querido, a sua vida para Jesus. Faça uma declaração de amor ao Evangelho de Cristo. Evangelho que aponta para o reino de Deus. Evangelho que aponta para o amor de Deus, que envia seu único Filho para salvar todo aquele que nele crê. O Evangelho é poder de Deus. É assim que Paulo diz: eu não tenho vergonha, eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação e não para a perdição. É o Evangelho, poder de Deus para a salvação e não para a vergonha, para a salvação de todo aquele que crê no Filho de Deus como seu único, eterno e suficiente Salvador. Estamos chegando ao final do culto desta noite, dizendo a você da nossa gratidão, nosso reconhecimento por sua participação conectado conosco aí, nossa gratidão a Deus por ter feito chegar a sua palavra ao meu coração e ter feito compartilhar essa palavra com você. Irmãozão, está firme no Evangelho? Declarou amor ao Evangelho de Cristo? Fica firme. Estava aí afastado? Volta. Estava como agente secreto? Dê as caras, apareça. Bota o braço na seringa. Não fique escondido. E você? Aceitou Jesus como Salvador? Se apresente. Você passa a ser agora alistado no exército celestial. Alguém que recebeu Jesus como seu Salvador, alguém que entrega a sua vida para Jesus como seu Salvador. Pastor Robson Costa, Igreja Batista Sinai de Almadina, chegando ao final do culto desta noite. Muito obrigado, Deus abençoe, que o nosso grande Deus nos conceda uma semana repleta das suas ricas bênçãos, das suas bênçãos. É o desejo do pastor para a sua família, é o que diz o texto aí, ó. É o que aponta o texto agora, a mensagem de encerramento, que as ricas bênçãos do nosso grande Deus sejam repletas aí na sua família, na sua casa, no seio do seu lar, e que os seus dias sejam abençoados pelas poderosas mãos do Senhor. Terça-feira e quinta, terça e quinta, às 20 horas, culto para pedido e oração em nome de Jesus. Um forte abraço, até lá.